As mãos são uma das partes mais complexas e sensíveis do corpo, com várias estruturas musculares, articulações variadas e inervações por 3 tipos diferentes de nervos. Isso explica porque os cientistas estão empenhados em estudar a ligação entre a complexa anatomia das mãos e os mistérios da cognição humana. A complexidade do cérebro foi inicialmente compreendida por Santiago Ramón y Cajal, considerado o pioneiro da neurociência, e descobriu as potencialidades nervosas e as complexas estruturas semelhantes a árvores dos diversos tipos de nervos cerebrais. Desde então, os cientistas têm buscado desvendar os segredos de um dos maiores órgãos do corpo humano, cujo funcionamento, conexões e efeitos únicos ainda intrigam os pesquisadores até hoje. Portanto, não é surpreendente ver os neurocientistas, após anos de desenvolvimento da teoria da neuroplasticidade, ainda procurando estabelecer uma teoria sólida sobre como o corpo pode influenciar a mente. A neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro de formar e reconfigurar suas conexões sinápticas, estabelecendo ligações mais complexas, o que é particularmente útil após uma lesão. Dado que o cérebro controla minuciosamente as ações da mão devido à sua natureza emaranhada e precisa, não é surpreendente que o efeito contrário também possa ser verdadeiro. A mão humana, com as suas diversas formas e medidas, apresenta diferentes índices e proporções que, de acordo com o Dr. Huberman, podem influenciar as funções cognitivas da mente humana. Os andrógenos naturais produzidos no corpo podem afetar o desenvolvimento cerebral de uma criança e, consequentemente, os índices das mãos com efeitos notavelmente consistentes observados em população com relação à cognição humana. Embora haja várias razões para isso, cientistas como Chunga Togo, em um estudo publicado na revista Nature, descobriram a relação entre o dedo anelar e o dedo indicador, conhecida como proporção 2D-4D. E o funcionamento desses dedos podem variar em pessoas no espectro autista em comparação com aquelas que não estão no espectro. As variações anatômicas individuais podem desempenhar um papel importante e interessante na morfologia e no funcionamento do cérebro. Dr. Huberman relata que se envolveu em um projeto relacionado a como os andrógenos afetam o desenvolvimento pré-natal e os índices digitais em seres humanos. Este estudo, publicado na Nature em 2000 e replicado várias vezes desde então, examinou como a exposição à testosterona durante o desenvolvimento pré-natal, fazendo com que os homens tendam a ter o dedo indicador um pouco menor que o dedo anelar. O Dr. Andrew Huberman, que já tem décadas de estudo e pesquisa sobre o cérebro, explica que a estrutura da mão humana pode realmente afetar o funcionamento do cérebro. Sua teoria é que os efeitos em útero dos hormônios maternos, especificamente os andrógenos naturais, podem causar alterações no desenvolvimento cerebral do feto, resultando em mudanças mensuráveis nos índices digitais. Pessoas expostas a níveis mais elevados de andrógenos podem apresentar dedos anelares mais longos em relação aos dedos indicadores. Cientistas como a doutora Margaret Getz e o Dr. Christian Pai descobriram que as diferenças nos índices das mãos podem ter consequências reais na cognição a longo prazo. Em um amplo estudo envolvendo 8.000 pacientes com doença de Alzheimer, eles descobriram que mulheres que tinham mais propensão a terem a doença eram aquelas com a maior desproporção de comprimento entre o dedo indicador e o dedo anelar, indicando um padrão feminino de desenvolvimento das mãos. Essas, no caso, tinham maior probabilidade de desenvolver a doença em idades avançadas. Por outro lado, a exposição pré-natal a níveis mais elevados de andrógenos resultaram no padrão masculino de desenvolvimento das mãos, ou seja, com menores desproporções de comprimento entre o dedo indicador e o dedo anelar, tendia a preservar a cognição de mulheres mais velhas por mais tempo. Esses efeitos foram estudados por meio da medição dos índices das mãos e correlacionados com os dados de avaliação do funcionamento cognitivo, utilizando 3 testes cognitivos baseados na web: números, vocabulário de figuras e analogias verbais. O cérebro humano desempenha um papel vital no controle tanto das funções físicas quanto mentais, emoções e comportamentos humanos. Os pesquisadores descobriram que, em geral, as pessoas com suas formas de gesticular as mãos também tinham diferentes humores e disposições. Portanto, a maneira como gesticulamos nosso corpo parece ser um aspecto importante na representação das nossas emoções.
Pessoas com dedos anelares mais longos, em relação aos dedos indicadores, tendem a adotar um pensamento mais lógico e se destacam em solucionar problemas, muitas vezes escolhendo carreiras como ciência ou engenharia. Por outro lado, pessoas com dedos indicadores mais longos tendem a ser mais reservadas e orientadas para objetivos, o que pode indicar introversão em alguns casos. Pessoas com medidas semelhantes nos dedos, anelar e indicador, podem ser diplomáticas e eficazes na resolução de conflitos, embora tenham personalidades intensas. Um estudo de Karen Hammerman James, publicado pela revista Trends in Neuroscience Education, também sugere que a aprendizagem precoce da caligrafia e o desenvolvimento precoce do circuito da leitura no cérebro podem melhorar as habilidades de leitura em idades mais jovens, graças ao desenvolvimento antecipado de processamento e compreensão especializado entre os hemisférios cerebrais. Assim, o uso repetido e a prática de habilidades motoras, incluindo as das mãos, podem causar mudanças que podem ser identificadas em estudos de neuroimagem por meio de ressonâncias magnéticas cerebrais. O cérebro humano está diretamente ligado ao corpo humano, desde o desenvolvimento fetal até o estilo de vida, com muitos fatores afetando o cérebro humano. Nossas mãos fornecem informações valiosas sobre a nossa maneira de pensar, sentir e viver. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se para mais conteúdo educacional e motivacional e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir!